Pode se assentar no teu lugar. Deus seja louvado. Abra a tua Bíblia, por favor. Vamos meditar na palavra, continuar meditando na palavra. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Deus é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo, eu falei 11? Você já achou aí o 31? Você achou aí 1 Coríntios 11, 31? Mas vamos ler o 10, 31. Depois a gente lê o 11. O 10, 31. Que diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Versículo 32. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Amém? 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Feche teus olhos, Pai. Esta é a tua palavra. Que o Senhor venha continuar falando conosco, nos direcionando para entendermos aquilo que o Senhor deseja nos transmitir, para que venhamos sair daqui fortalecidos e abençoados nas tuas mãos, sendo assim trabalhados na tua verdade, para vivermos libertos de tudo aquilo que tenta enganar o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Nós fomos criados para glorificar a Deus. E quando nós lemos esse texto e a palavra em si, é sempre bom nós refletirmos, nós avaliarmos, nós pensarmos a respeito de tudo aquilo que Deus fez e do porquê que Deus fez. Quando nós lemos esta palavra, como nós aqui já lemos 1 Coríntios 10, 31, algumas perguntas é natural surgir na nossa mente, para que nós venhamos pensar naquilo que fazemos. Algumas delas eu faço aqui para que você reflita. Primeiro, como que eu posso glorificar a Deus com a minha vida? Segundo, será que eu tenho glorificado a Deus com as minhas ações? Terceiro, eu tenho buscado fazer a vontade de Deus? São perguntas simples, mas que tem como objetivo, que tem como proposta nos fazer despertar para a realidade daquilo que Deus deseja. Deus não nos criou por acaso. Deus não nos deu vida por acaso. Deus não tem mantido você com vida por acaso. Você não tem passado por tudo aquilo que tem enfrentado simplesmente porque você é bom. Não, mas sim porque o propósito de Deus, a vontade de Deus tem se manifestado em nossas vidas. Você está aqui porque Deus tem um propósito para realizar em você e através de você. O texto que lemos nos diz: tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Quando nós observamos tudo isso, é muito lindo, porque todos nós queremos ser felizes, sim ou não? Todos queremos ter uma vida realizada, uma vida completa naquilo que nós pensamos ser uma vida abençoada. E uma definição ou uma direção para que nós venhamos viver essa realidade é glorificar a Deus com a nossa vida. Repita assim comigo: eu preciso glorificar a Deus com a minha vida. Essa é a essência daquilo que Deus tenta e deseja transmitir para o nosso coração. Porque quando nós assumimos esse compromisso de verdadeiramente nos entregar a Deus e através das nossas ações e atitudes glorificar ao seu nome,
naturalmente que nós entramos no caminho a qual desfrutaremos das bênçãos do Senhor. Enquanto nós ficarmos lutando simplesmente pelo nosso bem-estar, nós iremos sofrer. Mas quando nós começamos a esforçar para que todas as nossas ações venham a glorificar a Deus, será natural desfrutarmos das bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Assim diz na sua palavra, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que se nós ouvirmos a voz dEle e obedecermos aos seus mandamentos, todas as bênçãos que ali listadas correrão atrás de nós. Quantos querem ser abençoados? Glória a Deus. O caminho para isso é ter uma vida que glorifica a Deus, é ter uma vida que exalta Ele, porque se nós não fizermos assim, nós sofreremos sempre. Então, quando eu tenho o intento e o desejo de ter uma vida que glorifica a Deus, que exalta Ele, naturalmente que eu irei desfrutar da felicidade, das bênçãos, da paz, de tudo aquilo que só Deus pode nos entregar. Então eu digo para você nessa noite, o que falta para que nós venhamos desfrutar dos planos de Deus, não é algo sobrenatural, mas é um compromisso nosso com Deus. É um compromisso nosso com a palavra de Deus, em vivermos para Ele, em fazermos a sua vontade. Abra a tua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Não adianta, queridos, nós buscarmos outro meio ou outro caminho, porque a Bíblia diz que só Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então nós precisamos ter essa preocupação. O que eu faço glorifica a Deus? O que eu faço de alguma maneira tem exaltado ao meu Senhor? Porque se não é assim, querido, tudo aquilo que fazemos, nós perdemos o tempo. Porque Deus, Ele não vai aceitar algo que nós não fazemos para exclusivamente Ele. Deixa eu ler aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Achou aí? Diz assim: vocês foram comprados por um alto preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Quem foi comprado por um alto preço? Nós. E eu acho tão interessante esse versículo, porque a palavra de Deus está dizendo assim para mim: você tem um corpo, mas ele não pertence mais a você. Já parou para pensar assim? Coloca a mãozinha assim, bate aí na sua mão, onde você quiser, no ombro, fala: isso daqui não pertence a mim. Diga assim: isso daqui pertence a Deus. Quando essa mentalidade domina o nosso coração, tudo fica mais fácil, tudo fica mais prático, porque nós lutamos em batalhas que não são necessárias lutarmos, porque nós não entendemos que pertencemos ao Senhor. Nós não entendemos que aquilo que somos, aquilo que temos, não é nosso, mas é tudo dele, porque vem dele, através dele. E essa misericórdia que manifesta em nossas vidas é o que nos proporciona a bênção, o milagre. Quantos não querem desfrutar do milagre? Quantos não querem desfrutar da bênção? Mas esquece que o caminho para vivermos as bênçãos de Deus, o caminho para vivermos o milagre de Deus, é termos uma vida que glorifica, que exalta Ele. Não adianta você usar o seu corpo do jeito que você quer, usar a tua mente do jeito que você quer, usar os teus lábios, a tua boca para fazer o que você quer. Não é isso. Deus quer que nós verdadeiramente venhamos glorificar a Ele com aquilo que somos, porque Ele mesmo pagou um alto preço para termos essa oportunidade. Ele preparou tudo isso, irmão. Aí nós vivemos em detrimento da vontade humana. Nós vivemos para realizar a vontade que nós bem desejamos. Isso não glorifica a Deus. O texto é muito claro dizendo: vocês foram comprados. Pensa comigo. Você vai lá e compra alguma coisa. Já pensou? Você vai lá e compra um porquinho lá, um suíno. Comprou o suíno. Aí você leva o suíninho em casa. Você quer assar, quer fazer o toicinho dele. Aí o suíno olha para você e fala: não, ei,
Não, você não vai fazer isso comigo, não. Você vai aceitar? Você já pagou, você já planejou, você já sabe o que você vai usar ele. Aí ele grita: não, eu não aceito você fazer toicinho do meu corim. Imagina. Eu estou falando de algo muito simples para nós entendermos o que nós fazemos com Deus. Ele pagou um preço que ninguém pagaria por nós. Ele fez algo que ninguém tem coragem de fazer por você. Ninguém, irmão, vai pegar o seu filho único e entregar para você. Ninguém faz isso. Mas Deus pegou e fez isso. A Bíblia diz que Ele ofereceu o seu único filho. E o que Ele quer de nós? Ele devolve aquilo que Ele comprou, para que nós venhamos ter uma vida que glorifica e que exalte a Ele. Então Deus compra e nos devolve, para nós fazermos uso daquilo que é dele de uma maneira correta, de uma maneira certa. Você não pode usar aquilo que não pertence a você de qualquer jeito. E é o que mais nós vemos nesse tempo. Pessoas usando da sua boca para declarar maldição. Usando da sua boca para declarar tragédias. Usando do seu corpo para fazer aquilo que não agrada a Deus. Não é isso que Deus quer de nós. Para que nós venhamos viver uma vida abençoada e sermos felizes e realizados, nós precisamos entender: Deus me criou com um propósito. Deus resgatou a minha vida com um propósito. Deus pagou um alto preço por mim por um propósito. E qual propósito é esse, pastor? Glorificarmos a Ele em tudo aquilo que nós fizermos, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja na rua, aonde você estiver. Tenha uma vida que glorifica a Deus. Não adianta ficar vivendo de qualquer jeito para agradar o Senhor, porque Ele não aceita isso. Ele quer que nós venhamos nos enquadrar na sua vontade, para desfrutarmos o seu querer. É isso que Deus quer. E por que nos falta a alegria e a felicidade? Porque a nossa vida não glorifica aquele que nos comprou. A nossa ação, as nossas atitudes não exalta a Deus. Não é isso que Deus quer de nós, queridos. Deus, no seu plano perfeito, Ele visualizou cada um de nós. E Ele investe com esse propósito: que o meu povo venha glorificar a mim, que o meu povo venha viver para que o meu nome seja exaltado neles. Vamos lá, vamos ler mais um versículo, Salmo 63, do versículo 1 ao versículo 4. Lembre-se disso: você tem um corpo, mas não é seu. Porque a Bíblia mesmo diz que nós fomos comprados por um preço. Agora então a nossa missão é essa: é glorificar a Deus no nosso corpo. Ou seja, nas nossas ações, nas nossas atitudes. E como eu falei, pensa nisso. O que você tem feito tem glorificado a Deus? Ou isso para você não importa? Ou isso para você tanto faz? Não, eu tenho que viver do meu jeito. Alguns dizem: a vida é curta, e é curta mesmo. Há outros dizem: não, eu vivo do meu jeito porque o inferno é aqui. E nós sabemos que o que nós vivemos aqui não é nem fichinha comparado ao inferno. Mas aí Deus, na sua infinita misericórdia, Ele pega e cria um espaço, um lugar, onde o próprio Jesus disse: olha, eu estou indo lá para preparar a vocês um lugar, porque quando eu vier buscar vocês, eu quero que vocês venham morar comigo. O propósito de Deus é exatamente esse: é de nós usarmos daquilo que Ele comprou, para glorificarmos a Ele, para no tempo certo morarmos eternamente com Ele. Mas não dá para ansiar os céus e viver na terra como se fosse para o inferno. Não pode. Eu vou para o céu, mas na terra eu vivo do jeito que eu quero. Não, para viver do jeito que quer, para o céu não tem lugar. Para aqueles que desejam ter a sua vida do jeito que bem deseja, não é o céu. Porque o céu é para aqueles que já matou a sua vontade para viver a vontade de Deus. O céu é para aqueles que renunciou a si mesmo, pegou a cruz e seguiu a Cristo. Não é para qualquer um. Não é de qualquer jeito.
Então nós precisamos ouvir isso, compreender isso, irmão. Porque olha, o tempo passa rápido. A vida, cada tempo que passa, parece que ela encurta muito mais. E se nós não usarmos o tempo que Deus tem nos dado, o tempo presente, nós iremos sofrer. Sofrer não por aquilo que Deus fez, porque aquilo que Deus fez é perfeito. Sofrermos pelos erros que cometemos em desobedecer a ordem de Deus. Vamos lá. Pastor, como que nós podemos glorificar a Deus com a nossa vida? Salmo 63, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença, numa terra árida, exausta e sem água. Recordo-me dos dias em que Te contemplei no santuário, para me embeber de Teu poder e de Tua glória. Porquanto melhor que a própria vida é o Teu amor. Olha aqui o que o salmista está dizendo: melhor do que a própria vida é o Teu amor, leal e misericordioso. Por isso os meus lábios Te exaltarão sobremaneira. Versículo 4. Sim, por toda a minha vida eu Te bendirei e erguerei meus braços invocando o Teu santo nome. Como é, pastor, que nós podemos glorificar a Deus? Através da vida, através daquilo que nós fazemos. É simples, irmão. Você tem que fazer da adoração uma rotina na tua vida. Você tem que viver para adorar a Deus. Você tem que viver para glorificar a Deus. Quando o diabo querer colocar na tua mente, no coração, o desejo de murmurar, de reclamar, você repreende isso, porque isso não glorifica a Deus, mas exalta a Deus em todo momento, porque a palavra está escrito: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Se não está bom, seja grato. Se está bom, seja grato. Não importa a situação, adore ao Senhor, exalte a Ele, porque é Ele que faz, Ele que realiza, e o desejo e a vontade dEle é que nós venhamos glorificar a Ele em tudo aquilo que fizermos. É o que Deus quer de nós, querido. Mas para isso nós precisamos, como o salmista diz, ter essa vida prática, esse estilo de viver em adoração a Deus. Adorar a Ele. Tem aquela canção que diz: adorar é o que sei, né? E quando a gente olha para aquilo, nós temos que viver aquilo, irmão. A gente até declara: é o que sei, mas nas práticas não é isso que fazemos. Nós até declaramos: adorar é o que sou, mas a realidade está distante disso. Deus, Ele não olha quando nós sentamos na cadeira na igreja. Deus, Ele não olha quando nós nos preparamos para vir para o culto. Não é isso. Ele olha a totalidade. Ele está olhando o coração. Ele quer entender, Ele quer compreender. E Ele faz isso porque através disso Ele sabe o que está, o que ronda a tua mente, o teu coração. E quando nós deixamos qualquer coisa dominar o nosso ser, nós deixamos de glorificar a Deus. Nós passamos a querer ser o centro de tudo. Deixa eu dizer para você, não sei se é bom ou é ruim, mas você não é o centro de nada. O centro de tudo é Deus. O centro de tudo é o Evangelho. O centro de tudo é Jesus. É a palavra de Deus. É a proclamação do Evangelho. Porque é essa realidade que transmite ao nosso coração a liberdade que precisamos. Então Ele é o centro de todas as coisas. Quando nós nos colocamos nessa posição, nós sofremos, irmãos. Nós padecemos. O salmista vem e diz: olha, eu recordo-me dos dias em que Te contemplei. Olha que alegria. Daqui a pouco o culto acaba e muitos nem lembram o que aconteceu aqui. Nem lembram das canções que cantamos, que choramos aqui. Daqui a pouco você vai dormir, levanta amanhã, você nem lembra da palavra que foi pregada.
Isso não é glorificar a Deus. O salmista está dizendo, eu me recordo disso. E quando eu estava lendo esse texto, é claro que a gente lembra de Jeremias dizendo, olha, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Irmão, o que me dá esperança é saber que Jesus Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. O que me dá esperança é saber que a palavra é real e verdadeira. E ele disse, eu velo em cumprir aquilo que eu disse. Isso nós temos que recordar. Nós temos que trazer à nossa memória, ao nosso coração, a glória de Deus enchendo as nossas vidas. Quantos estão presos em coisas tão banais, queridos? Coisas que acabam, que passam. Ah, mas a presença de Deus, ela não acaba. Pelo contrário, dia após dia nós somos renovados nele. Dia após dia Ele derrama sobre nós das suas bênçãos. E é por isso que a palavra diz, olha, é por causa da misericórdia que se renova a cada dia, que nós não somos consumidos. Porque a todo instante, a todo dia, a misericórdia do Senhor está sobre nós. Está sobre as nossas vidas. Versículo 4 ele vem e diz, sim, por toda a minha vida eu te bendirei e erguerei os meus braços, invocando o teu nome. Quantos por causa de uma luta, de uma provação, de uma perca, de algo inesperado que aconteceu, já não fazem isso, já não glorifica, já não exalta, já não levanta as mãos, já não adora Ele com a vida? Nós temos falado a isso nesse mês, para nós despertarmos para isso, querido. Deus não quer simplesmente um povo que louva Ele com seus lábios, mas o coração está distante, não vai adiantar nada, porque para que Ele venha manifestar sobre nós as suas bênçãos, nós temos que permanecer adorando e glorificando a Ele em tudo aquilo que fazemos. É isso que Deus quer de nós. Aí nós cantamos bonito, mas Ele que olha lá o coraçãozinho, está glorificando a Deus aqui dentro. Aí às vezes Deus está falando, Deus está compartilhando, mas o coração está... E o que vai acontecer amanhã? Tanta coisa para resolver amanhã. Deixa eu dizer para você, deixa o amanhã para amanhã, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele quem cuida dos dias. Se Ele acrescentar você amanhã, com certeza será um amanhã abençoado. Mas pastor, tem tanto problema para resolver. Fica tranquilo, porque aquele que escreveu os teus dias não lhe abandonará nem um dia sequer. Amanhã Ele tem bênção para você também, mas Ele quer que você hoje glorifique e exalte a Ele, independente de como você está. É o que Ele quer de nós, queridos. É o que Ele busca de mim. Como glorificar a Ele? Adorando ao Senhor. Uma das ações, ou melhor, é a única, né? Que é a adoração. É exatamente nessa área que o diabo e o inferno tem mais concentrado, para nos fazer ter uma mente equivocada quanto à adoração. Alguns cantam e falam, eu já adorei. Alguns participam do culto e dizem, eu já adorei, mas não é isso. Adoração é essa vida contínua de buscar a Deus, de falar com Ele, de invocar a sua presença. Não é só aqui, é onde você estiver. Você está lá na sua casa, você está lá no trabalho, tem que resolver. Deus, você tem que conversar com alguém, Senhor, me orienta. É o que Deus quer de nós, querido. Às vezes nós ficamos aí procurando a ajuda de tantas pessoas. Não, fulano pode me ajudar, o médico pode me ajudar, o Beltrano pode me ajudar, o psicólogo pode me ajudar. Mas nessa noite Deus está dizendo, todos esses podem colaborar, mas aquele que de fato é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então é buscar a Ele, é glorificar a Ele. Não pense que você é autossuficiente, que você pode fazer, que você pode resolver. Isso é o maior erro do homem. Mas agora, quando nós voltamos a nossa atenção para Ele, dizemos, eu quero glorificar a Ti, Pai, eu quero adorar ao Senhor. Às vezes a gente não tem noção, queridos, o que representa para Deus um coração desejoso em fazer a sua vontade.
A gente vê lá aqueles 2 servos dele, preso, mas com o coração livre. E eles olham para o outro e dizem: vamos adorar a Deus? Vamos glorificar a Deus? Vamos cantar? Vamos orar? A Bíblia diz que quando eles começam a fazer aquilo, o terremoto acontece. Por quê? Porque Deus se alegra quando verdadeiramente nós adoramos a Ele. Não importa as feridas, não importa as dores, adorar a Ele. A igreja não pode perder a compreensão disso, irmão. Nós podemos fazer eventos, nós podemos fazer culto, nós podemos ir à praça, nós podemos fazer tudo que é possível, mas se nós não adorarmos a Deus verdadeiramente de coração, nada daquilo que fizermos Deus vai receber. É por isso que a palavra vem e diz: tudo aquilo que vocês fizerem, façam para que Deus seja glorificado. Tudo. Você está lá no seu trabalho, você está lá na sua casa, você está na igreja, onde você estiver, Deus tem que ser glorificado com a tua vida. Esse corpo não pertence a você não, irmão. Fica se achando bom demais não. Não fique se achando perfeito. Não fica achando que você ainda vai viver 40, 50, 60 anos. A gente não sabe de nada disso. É por isso que hoje, agora, nós precisamos de glorificar ao nosso Deus. Porque somente Ele é que nos conduz a uma vida eterna. Às vezes nós ficamos tão apegados pensando: não, eu tenho muito tempo. Não, eu ainda posso fazer muita coisa. Ah, se Deus não tiver misericórdia de nós. Ah, se Deus não tiver misericórdia da sua igreja, do seu povo, das nações. Não pense que você consegue, não pense que você é autossuficiente, não. Mas olha para Deus e entenda: Ele pode, Ele faz, Ele é autossuficiente. Porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem um domínio sobre todas as coisas. E não importa quem venha, pode ser o maior exército, pode ser a pior enfermidade, pode ser o maior problema da face da terra. Se você estiver com Deus e Ele estiver em você, e o teu interesse for de glorificar a Ele, fica tranquilo, porque Ele vai cuidar de você. Mas nós temos que adorar a Ele. Não adianta nós levarmos a vida de qualquer jeito, não. Buscar a Ele, nos lançarmos aos pés, entender: sem Ele não pode. Eu preciso de viver verdadeiramente para Deus. Eu preciso verdadeiramente compreender que é Ele quem faz, que é Ele quem realiza. João capítulo 3, versículo 34. Abre a tua Bíblia aí, se você puder. Como que glorificamos a Deus? Adorando. Como que glorificamos a Deus? Amando ao nosso próximo. Quando nós falamos de missões, nós falamos de corações que têm esse desespero em anunciar a palavra ao seu próximo, para que ele não viva perdido, para que ele não viva no engano. Então, João capítulo 3, versículo 34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Versículo 35. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A gente fala tanto disso, irmão. Mas é tão triste ver que muitos não conseguem amar nem aqueles que pertencem à sua família. Muitos estão na igreja e ouvem isso e não conseguem compreender aqueles que estão perto mesmo de fato. Deus vai nos julgar por isso, queridos. É pai que não se importa com os filhos.
É mãe que não importa com os filhos. É filhos que não importam com seus pais. É esposo que não importa com a esposa. É esposa que não importa com o esposo. Que amor é esse? Ele diz: eu transmito a vocês daquilo que eu fiz com vocês. Eu amei vocês. Vocês erraram, vocês pecaram, eu amei vocês. Da mesma forma, Jesus diz, da mesma forma que eu fiz com vocês, que vocês também façam com os que estão próximos a vocês. Ame. Pastor, eu glorifico a Deus adorando. Amém. Mas você consegue amar aquele que está do seu lado? Porque a adoração onde não existe amor pelo próximo é mentira, é engano, é falsidade, é hipocrisia. Por quê, pastor? Porque a adoração ela não vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora. E se não há amor dentro de mim para amar o que está perto, como é que eu posso adorar aquele que tudo fez? Queridos, como glorificar a Deus se nós não conseguimos amar? Como glorificar a Deus se nós não conseguimos perdoar? Como glorificar a Deus se nós não conseguimos confiar? É mentira. E a Bíblia diz que nos céus, aquele que vive na prática da mentira não vai ter espaço lá. Porque quem é o pai da mentira? O diabo. E se o diabo é o pai da mentira, os céus não é a casa de quem mente. Porque a casa do diabo não é os céus. Ô pastor, logo domingo eu tenho que falar, irmão. Porque nós queremos glorificar a Deus, mas só com os lábios. Deus não quer isso. Eu já falei aqui semana passada, domingo passado, lá nos céus Deus tem a perfeita adoração. Lá nos céus Ele é glorificado com excelência. Aí você acha que Deus vai aceitar de mim e de você uma adoração qualquer? Não. O que Deus quer é que nós verdadeiramente sejamos impactados pelo amor dEle, e através disso nós venhamos amar as pessoas, respeitar as pessoas, perdoar as pessoas, confiar nas pessoas. Pastor, mas errou, feriu, machucou. Fica tranquilo que para cada ação do ser humano Deus tem um refrigério para a nossa alma. Se você está ferido por causa do homem, Deus tem o bálsamo para o teu coração. Se você está machucado por causa do homem, Deus tem a cura para essa ferida. Deus faz. Então você não pode se desesperar por isso, mas olhar para a palavra de Deus e viver isso. Ele diz: é só assim que vocês vão ser reconhecidos por serem meus discípulos. Se vocês amar. Ô filho, sabe como que você ama o seu pai? Respeitando o seu pai. Marido, esposa, sabe como que vocês demonstram o amor? Respeitando, zelando, cuidando. Não podemos viver de qualquer jeito, queridos. Porque para glorificar a Deus nós temos que fazer uso daquilo que Ele nos confiou, que é este corpo, e usarmos ele em tudo para glorificar a Deus. Não tem outro caminho. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o irmão, você pode enganar o esposo, a esposa, os filhos, mas Deus não se engana. Deus não se engana. Não adianta você viver de qualquer jeito, porque não é isso que Deus quer. Deus não exige muito de nós. O que Ele quer de nós é que nós venhamos glorificar a Ele, que nós venhamos exaltar a Ele com este corpo. Então você tem que abrir mão de tudo aquilo que não exalta Ele e viver verdadeiramente o amor de Deus na tua vida. Você tem que abrir mão de tudo aquilo que não exalta a Deus e viver verdadeiramente esse amor, não ser omisso, não viver camuflado, não viver escondido na mentira, no pecado, mas de fato viver adorando a Ele, exaltando a Ele, amando aquele que está do seu lado, seja quem for. É o que Deus quer de nós. É o que Deus
espera de mim, de você. Então não importa o tempo que você vai viver, isso não importa. O que importa é o que você vai fazer desse tempo. Alguns estão usando do tempo de vida para simplesmente alcançar o que se quer, mas tudo isso acaba, tudo isso se encerra. Nosso irmão Josa veio aqui e falou: poxa vida, mamãe criou 8 filhos. 8 filhos. Morreu servindo a Deus. Aí quando a gente olha para isso, para uma trajetória de uma pessoa que encerrou a sua vida servindo a Deus, a gente entende, na verdade não foi perca, Josa. Porque quando nós perdemos para Deus, não é perca, é ganho. A questão é, e você? O que você tem feito desse tempo que Deus tem dado a você? Tem glorificado a Ele? Nós gastamos tanto esse tempo fazendo o que queremos, mas Deus nessa noite chama a minha atenção e a sua atenção. Olha, sou eu que sou o dono do tempo, sou eu que dou vida a você, e tudo que eu quero de você é uma vida sincera, de adoração, de amor, de glorificação no meu nome. Tudo que eu quero de você é sinceridade em fazer a minha vontade. Tem que glorificar a Deus, querido, em tudo, em tudo. Então eu encerro dizendo isso. E o tempo, como que você tem usado? Ou você pensa que vai ter muito tempo ainda? Ou você pensa que vai ter ainda muitos anos? Hã? Como que vai? Como que você tem glorificado a Ele? Como que você tem exaltado a Deus? As cadeias se quebram, sim, mas elas só se quebram quando há verdadeira glorificação e exaltação a Deus. O milagre é uma realidade, mas uma realidade na vida daquele que adora a Deus. A bênção é uma realidade, mas uma realidade na vida daquele que vive a palavra, amando, respeitando, perdoando. Então não basta vivermos de qualquer jeito, não basta viver e desfrutar dia após dia do que queremos e esquecermos que só estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Tudo isso vai passar um dia, irmão. O problema que você enfrenta hoje, a enfermidade, a dificuldade, daqui a pouco passa. Então você não pode, durante esse período, esquecer de buscar a Deus, de exaltar a Ele, de adorar a Ele. Esquece disso. Coloque nas mãos dEle e confia, deixa Ele fazer por você. A gente fica aí se esforçando, Deus faz, mas a gente sai lutando e querendo, e chorando e padecendo, irmão. Isso não muda nada em nossas vidas, isso só nos faz sofrer mais. Mas agora, quando verdadeiramente nós olhamos para Deus e dizemos: eu sei que é o Senhor que cuida de mim, então o que eu vou fazer? Eu vou glorificar ao Senhor, eu vou buscar a Tua presença, eu vou adorar a Ti. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o momento, eu vou me lançar aos Teus pés, querido. É dessa maneira, é essa atitude que Deus espera de mim, de você, porque quando assim nós fizermos, Ele vai realizar a vontade dEle que é boa nas nossas vidas. Perdemos o tempo que Ele nos dá, porque não fazemos aquilo que Ele quer. Muda. Decida glorificar a Deus. Sentadinho como você está aí, feche teus olhos.